no seu evangelho escrito por ele, no seu capítulo 3 e no verso 16, você vê que João expressa, se referindo ao amor de Deus, uma expressão bastante interessante, porque João, quando ele fala porque Deus amou o mundo, ele usa uma expressão tal maneira. Por que ele usa a expressão tal maneira? Porque João não encontrou uma palavra que pudesse se referir ao amor de Deus. O amor de Deus é indizível, não tem palavras que possam expressar o amor de Deus. Então João usa a expressão tal, porque ele não achou expressão nenhuma na terra para expressar a quantidade do amor de Deus. Agora imagine você, Deus amar o homem sendo ele ainda pecador, de um amor tão grande que não há palavra humana que possa expressar. João usa tal maneira. Quando João fala Deus amou o mundo, pessoa, mas tem hora que ele fala que se torna inimigo, o mundo inimigo de Deus, já muda a expressão. Aí agora é pecado, agora as subsistências, as coisas do mundo, o mundo não pode se pegar. Na verdade ele é um mundo, né? É muito forte. Amém. Vamos ouvir nosso irmão Alex com oportunidade. É isso aí, Alex. Nessa paz. Amém. Na verdade, a dúvida minha, alguém foi tirado de lá para cá e chegou aqui já é ótimo. Eu ia pedir dúvida no capítulo, no versículo 13 e 14, que fala sobre a lei, mas eu acredito que na pergunta do irmão Isaac, vocês tiraram a dúvida, não sei sobre a lei de Moisés, a lei antes do Velho e do Novo Testamento, entendeu? Então eu vou ler o 12 aqui, porque também tinha marcado aqui. Eu vou ler o versículo 12. Pelo que amor, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui em Coríntios, deixa eu marcar aqui, 15, 21 e 22, está dizendo, porque assim como a morte veio por um homem, também ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram, Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu não estudei muito, só fiz marcar porque estava no estudo, mas o que me chama a atenção é que Adão, ele desobedeceu a Deus, e para que nos dias de hoje a gente venha viver em obediência, tanto com nossa liderança, com nossos patrões, e que a gente não venha errar. Pecar, a gente é só um pecador, como eu falei desde pequeno, mas para que a gente venha ter uma obediência. Então, antes da gente, você tem uma honra, minha liderança, ela está hoje para você fazer isso. Então, antes de eu dizer não, ou desobedecer e falar, não posso fazer aquilo, eu venho olhar para a desobediência de Adão antes, entendeu? E não venha errar, e possa andar não 100%, mas 70%, 80%, 90% na direção de Deus, não venha desobedecer. É um entendimento que eu tirei aqui, me emocionante agora, mas minha dúvida eu ia tirar do 14 e 13, mas já tinha tirado de... Da mesma forma, você vai citar aí e ter o segundo Adão como exemplo. Entendi. Foi um bom resumo que ele fez. Ele fez um resumo aí, que está tendo o pecado de Adão para exemplo para as nossas vidas. E venha ser exemplo sim para cada nossas vidas, que a gente venha crescer olhando, observando o erro
observando o assento de Jesus, que é o segundo Adão que entregou a vida por nós. É isso? Isso. E aí ele está dizendo que o último inimigo vai ser a nossa alienidade, a nossa sexualidade. A gente venceu a nossa. Aí ele está dizendo que pelo homem do pecado veio a morte, mas por Cristo vem a ressurreição e a vida. Agora, irmão, Mas a vida vai vir através de Cristo. você acha que o mundo que nós estamos hoje, nós devemos como antes? Porque me diga, antigamente a pessoa tomava tapa na cara, não fazia nada. Me diga que tomava um beliscão, um tapa na cara, nem fazer um. Me diga aí, antigamente eles tomavam um tapa na cara, não tinha revidação por quê? Mas hoje o ser humano, a gente chega aqui, a pessoa lasca uma tapa na cara, fazer o quê? Para dar um lado para bater. E eu sou uma pessoa de exemplo nisso aí. Uma pessoa de me bater, eu não fiz nada. Eu acredito que sim, porque a pessoa tem que estar muito. Ainda fala com a pessoa. Ainda fala com a pessoa hoje. Ainda fala com a pessoa. Mas Ainda ajuda a pessoa. Porque aí não cria um ódio com você, né? Não pega o ódio dele com você. eu também, graças a Deus, não vou brigar com ninguém, não vou comer com ninguém, mas porque eu volto atrás sempre, antigamente eles tomam tanto tapa na cara, e não revidava em nada, e não deixava ninguém revidar. E aí hoje, no dia de hoje? Mas quando Jesus falou que tapa na cara, ele não está falando de uma agressão física, assim, de fazer. Mas é isso que eu estou dizendo, eu me coloco no mundo de hoje. Você está aqui parado aqui, vamos ter uma discussão com você, para dar um mundo para cara do mundo. Tem que estar muito pegado a Deus, não podendo fazer nada, meu amigo, porque. Eu acho que vai muito, acho que talvez assim, até do gênero da pessoa, porque uma certa vez eu não era nem evangélico, eu brinquei com um rapaz e o ganso na era dele ficou na perna. E aí brinquei e saí, ele veio com o facão e deu uma, lascou com esse facão nas minhas costas, ficou a marca. Eu olhei para ele e tudo se me dou e disse, eu reconheci que ele hoje ele faleceu. Eu olhei para ele e reconheci que subiu, mas eu reconheci que foi meu. Então, eu disse, não, Jorge, deixa pra lá, não Ereis e não pequeis. Então, eu não era nem evangélico, ele estava nós dois bebendo, eu virei para ele e fui embora. No outro dia ele falou, quando ele pediu desculpa, eu falei, não, mas eu não fui meu. E a marca estava aqui nas costas. Você vê que tem passagem na Bíblia, Ficou que não, é o som do meio do povo que quer matar ele antes da hora. Isso eu atribuo ao que a Deus falou aqui nesse instante aqui, rapidinho, sobre 15 dias atrás, se vocês pararem para analisar, eu não vim tomar ceia, não estava presente, 15 dias atrás. E o dia todo estava tudo já certo para subir um monte, portanto que na segunda-feira o pastor foi lá. E nas minhas orações, o Senhor me dá sabedoria. E veio antes, faltando uma hora antes para o monte, era mais ou menos 10 horas. Eu disse, eu não vou dormir, porque se eu dormir aqui, não falei com você. Então veio algo assim que começou até por mim, depois eu reconheci, comecei com você, e um fato assim que eu disse, meu Deus, então a vigilância, por isso eu falei aqui, a Deus falou que ele recursos aqui para o irmão aqui, eu me arrumei ele e o Senhor me dá sabedoria, me dá discernimento na sua palavra quando eu estiver lendo. Então, por isso, então eu vigiei, a sabedoria que eu pedi. Então, nesse tempo todo veio o vento, oração, ia para o monte. Então, veio esse. Tem um prejuízo, né? Entendeu? Então, aquela ira ficou até dentro de mim por 2 dias. Portanto, que no outro dia eu não vi, não me sentia com a ira que eu estava, não me sentia ali para tomar ceia. O pastor perguntou. Aí o pastor falou assim, eu falei com ele, foi isso e aconteceu. E aí eu vejo que foi, a vigilância tinha que ser minha. Está entendendo? Porque se nas minhas orações o Senhor me dá sabedoria e veio essa tribulação, era que eu tinha que ter essa sabedoria. Depois, a Deus falou que quando eu chego lá, eu fui uma criada, eu fui uma recurso. Então não tive isso. Então, é por isso que eu digo assim, o papo, eu estou aprendendo muitos papos. E a cada dia, Deus vai crescer. Amém. Uma bênção. Vamos ouvir agora nosso presbítero Valdemaro, a oportunidade. Pode ser Jesus. Amém. Esse texto é um texto importante. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma, né, acerca da tribulação.
chamou atenção foi até o versículo que Diego falou, o versículo 8. O amor de Deus está derramado sobre nossas vidas. Mas se você ler o versículo 1, vai dizer assim, ó, somos justificados por Deus, né? E temos paz com Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque outra hora a gente cita Jesus, né? Porque nós outra hora a gente cita Jesus, nós éramos inimigos de Deus, queira que não queira, porque nós não fazíamos a vontade de Deus, entendeu? E hoje, pela misericórdia, nós levantamos nossa mão, confessamos a Deus, reconhecendo Ele como Salvador das nossas almas. Estamos aqui buscando, né? Adão, o que Paulo quis passar para a igreja de Roma é que o primeiro Adão falhou diante de Deus, o primeiro Adão falhou, e isso, essa parte desse primeiro Adão, Paulo quis passar para a igreja de Roma, e quer passar para a nossa vida, que teve um prejuízo na vida do próprio Adão, porque foi pedir em casa, meditando. Então, esse prejuízo, que prejuízo foi esse? A desobediência está dando um prejuízo terrível no crente. Olha o que Deus fala. Adão tinha a sua varoa, andava sozinho. Deus abençoou a vida dele com a varoa, voltou do lado, tirou da sua costela. A varoa dele não obedeceu, desobedeceu. Ele teve uma oportunidade de dizer não, mas ele quis dizer sim. Deus se manifestou a ele, como sempre se manifestava. Ele se escondeu da aparência de Deus. Esse é um homem quando pega diante de Deus. Ele já não quer mais ouvir louvor, ele já não quer mais nem receber os amigos cristãos na sua casa. Algo que acontece, aí vai o pecado, vai indo. E no pecado ele vê o que? A sentença. Ele fala: olha, homem, se você agora, por causa dessa obediência, Adão, você vai trabalhar mais, vai viver no fim do seu suor. A mulher recebeu a sentença. E a serpente recebeu a sentença dela também, que botou dizendo aí da mulher e a serpente. E a descendência toda de Adão veio na consequência do pecado até o dia de hoje. Mas graças a Deus que do alto do céu, e tanto Deus mandar profeta, mandar com vários homens de Deus, se você for na Bíblia aí, vai ter vários. No final ele mandou o próprio Jesus, que ele se dignou assim, mesmo se não pode de homem, e veio à terra. Reconheceu, Isaac, essa ira que você acabou de falar aí, entendeu? Mas não praticou, porque ele olhou no tempo, viu negociando ali, ele pegou o chicote, entendeu? Ele mostrou ali o lado humano dele, entendeu? E Jesus chorou como o lado humano que ele tinha, mas ele veio com um propósito, que através da vida dele, hoje nós podíamos estar aqui conversando, falando sobre ele. Esse segundo Adão, não tem, ele provou o amor, Deus falou no versículo 8, esse texto, que ele provou o amor dele. Depois esse amor que ele provou, ele falou: olha, vou enviar você para conhecer Isaac, para conhecer Permito, para conhecer Uriah, Deus, para conhecer cada um de nós. Né? Só que ele não se fez pecado, ele veio puro, passou pelo, tanto que ele falou assim: não teremos aflição, nos atingir, não é verdade? Não teremos aflição, mas ele tem amor, ele tem alegria, que ele venceu. E nós, pelo poder de Jesus Cristo, podemos vencer todas as coisas. Jesus veio como um segundo Adão para mostrar para a gente que ele veio à terra, que ele passou por essas lutas, morreu em morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia e preparou uma morada eterna para cada um de nós. Eu vou concluir agora, a gente fecha agora esse estudo de hoje. Eu vou ler 3 versículos aqui, do 12 ao 14, do capítulo 5 da carta aos Romanos. E logo eu vou fazer um paralelo com 1 Coríntios 15, do verso 45 ao 49. Ele também trata sobre o primeiro e segundo Adão, já que é o tema que estamos abordando. O primeiro Adão e a sua queda, e o segundo Adão e a sua reconciliação. Vamos lá. Pelo que, verso 12 do capítulo 5, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vou ler 1 Coríntios 45 ao 49, verso 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Paulo ele escreveu nessas duas cartas e ele fez um paralelo entre o primeiro e o segundo Adão. Sabemos bem que o propósito do primeiro Adão era que ele povoasse toda a terra. Aí tem pessoas que vão dizer, que se Adão não pecasse a gente não nasceria, porque era projeto de Deus que Adão povoasse toda a terra. Não haveria um pecado para a contaminação do homem, o homem já habitaria na eternidade, por não haver pecado, mas já iríamos ser descendência de Adão. Mas pelo pecado do primeiro Adão cometido, houve essa desconfiguração. A imagem do homem foi corrompida, aonde você percebe no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 3, na verdade, de Gênesis, que até a terra foi amaldiçoada por o pecado de Adão cometido. Deus acaba amaldiçoando a terra, dizendo que a terra produzirá cardos e espinhos, e que o homem comerá do suor do seu rosto, ou seja, ele iria pagar um preço de lavrar a terra com sua força física. Então o propósito do primeiro Adão seria povoar a terra, mas a terra sem o pecado e a morte. Pelo pecado dele ele acaba caindo e trazendo essa consequência em toda a sua posteridade. Ele acaba pecando. Então Deus ainda no Gênesis capítulo 3 verso 15, Deus promete um segundo Adão. E este segundo Adão ele teria que vir em espírito vivificante, porque Adão no capítulo 2 do Gênesis verso 7 ele foi feito alma vivente. Então viria Jesus como um espírito vivificante, como lemos em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao 49. E Jesus tinha que vir, mas ele tinha que vir perfeito, presbítero Antônio. Ele não tinha que vir da descendência humana, ele teria que vir nascido do próprio Deus. Como sabemos pela Escritura, que Jesus ele não foi pelo contato carnal entre José e Maria. A virtude do Espírito desceu sobre Maria e ela concebeu uma criança dada por nome Jesus. Então não foi de uma concepção carnal. Então teria que vir esse Adão dessa forma. E o segundo Adão ele veio para restabelecer o que o primeiro perdeu. Sabemos bem que quando o primeiro Adão ele perde a sua autoridade que foi dada por Deus para que ele dominasse sobre tudo que estava na terra, essa autoridade foi usurpada por Satanás. Você vai ver isso no livro de Jó. Jó capítulo 1, do verso 6 até o 9. Você vai ver Satanás representando a terra no céu. Quando Deus ele faz uma reunião com seus anjos e ali Satanás se apresenta e Deus pergunta, de onde vieste? Aí ele fala, de onde era a terra e de passear por ela. Aí Deus pergunta, viste meu servo Jó? Aí ele vai expressar o testemunho de Jó, tudo bem? Então naquela hora ali Satanás está vindo representar aquilo que ele usurpou, que é a terra que estava contaminada pelo pecado. Você vai ver Satanás. Então você vai ver também que Jesus ele vai vir como o segundo Adão, mas ele vai pagar um preço, não a Satanás. Jesus não paga preço para Satanás. Jesus paga um preço para o próprio Deus e Pai, pelo pecado que o homem cometeu no Éden. Você vê que o primeiro Adão, ele cai aonde? No jardim do Éden. Mas o segundo Adão, aonde é que ele vence a batalha? No deserto da Judéia. Tentado por Satanás 40 dias e 40 noites, o segundo Adão ele vence no deserto. Então você vê que há esse contraste. O primeiro Adão cai no jardim com toda a sua perfeição do jardim, a perfeição dele também cai
no Éden, mas o segundo Adão ele vem e ele agora no deserto árido, ele vai agora vencer Satanás. E quando você lê no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, quando Jesus ele ora no Getsemane, você vai ver Jesus ele orando e ele suando, e o seu suor, os seus vasos sanguíneos vão agora estourar e vão sair dele gotas de suor misturado com sangue, e o suor cai no chão. Quando o suor de Jesus cai no chão ali no Getsemane, da onde é que o homem foi tirado? Do pó da terra. E onde é que caiu o suor de Jesus com sangue? Deus estava mostrando que a terra estava sendo purificada pelo sangue. A terra somos nós que fomos tirados do pó da terra. Então o sangue de Jesus no Getsemane, Jesus já estava consumando a obra de redenção e reconciliação. Adelso leu o texto, e aqui eu encerro, concluo. Adelso leu o texto no verso, se não me engano, 10, e se o Adelso não prestou muita atenção, ou se ele prestou atenção, só no verso 10 tem 2 vezes a palavra reconciliados, no verso 10 do capítulo 5 de Romanos, porque essa foi a maior obra de Cristo, reconciliar o homem com Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, o pecado criou uma barreira entre o homem e Deus, uma separação. Então o que é que houve? O segundo Adão tinha que quebrar essa barreira, e Jesus veio trazer reconciliação entre Deus e o homem. Aí você vai ler no Evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu foi lhe dado o direito de ser chamado ou nomeado Filho de Deus. E isso foi nos dado por direito. Esse direito tem que se cumprir naquele outro estudo, se confessar com sua boca. Então, só para fecharmos agora e concluirmos totalmente, o primeiro Adão caiu no jardim do Éden com toda a sua formosura e com toda a sua perfeição. O segundo Adão, que é Cristo, ele venceu no deserto, tentado por Satanás 40 dias e 40 noites, e a sua obra consumatória no jardim do Getsemane nos trouxe a salvação, que hoje pela graça somos salvos, como dizem na carta aos Filipenses, ou na carta aos Efésios, capítulo de número 2, somos salvos pela graça, e essa graça nos alcançou. Então eu encerro aqui com este tema bastante delicioso de estarmos juntos, aqui nos deliciamos, agradeço a Deus. Então, penso, quando você falou do segundo Adão, do primeiro Adão para o segundo Adão, e o segundo Adão ele foi do deserto, isso simboliza, nesse episódio da palavra do nosso vocabularo, citar para a gente aqui, no meu inimigo, da forma que o senhor falou, eu sinto observo, que o segundo Adão, quando ele foi ao deserto, e ele foi tentado por Satanás, como Jesus Nazaré foi, outra hora foi, como está escrito em Mateus 11. Entendemos que o segundo Adão ali, quando ele passou a ser tentado por Satanás, e Satanás não venceu ele, porque ele já tinha recebido de Deus pelo Espírito, de forma que ele foi para o deserto. E Satanás tentou lá seduzir ele. Mas quando o homem, justamente quando ele está cheio da graça da vida de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Satanás ele vai tentar ele em qualquer lugar. Mas é por causa disso, mas louvado seja Deus, eu louvo a Deus pelo nosso pastor. Ele coloca a igreja no caminho da salvação, então eu posso dizer que ele foi o nosso filho. Mas nessa parte nós temos o pastor. Quando ele nos convida para a gente ir para o Monte Irmãos, para receber a sede e ser de Deus, irmãos, isso é algo tremendo para a igreja. Que o nosso pastor diz a salvação de cada um de nós. E são poucos hoje que têm essa visão de Deus. Entendemos, voltamos rapidamente aos diáconos, o que simboliza nessa qualidade, que o segundo Adão, quando ele subiu, ele foi para o deserto, e Satanás, ele não venceu ele. Ele não venceu. Só sabe por que ele não venceu? Porque o segundo Adão já tinha recebido de Deus o melhor. Já quando o primeiro, ele não dava com essa visão, porque me parece a mim, não vai dizer, se o primeiro Adão estivesse nessa visão do segundo, ele não tinha caído nessa tentação. Poderia até ter caído, mas ia ser fácil,
e ele praticamente caiu de primeira. Por isso que o segundo Adão, ele foi vencedor. Ou seja, entendeu? Ele foi vencedor e ficou a história, louvado seja Deus, como verdadeiro da fé e vencedor. E ali foi o que? Consumado o pecado. Foi como o senhor falou, quando Jesus ali estava, Jesus ali que ele estava orando, que o sol dele caía, louvado seja Deus, algo aí veio toda a história positiva na vida do homem, irmão. Amém. Isso é verdade. Deixa ele falar. O segundo Adão já era Deus. Isso que eu falo agora. O segundo Adão era Deus, entendeu? Como ele que falou, né? O primeiro Adão era um homem, Deus criou. O primeiro homem que Deus criou, né? Era um homem. Mas o segundo Deus era Deus. O segundo Adão era Deus. Estava ao lado de Deus. Tudo foi feito através de Deus. Entendeu? É porque eu até quando o nosso Diácono falou sobre o Adão, não deu para eu entender bem a simbologia da palavra dele. O segundo Adão, ele está me falando o nome de Deus. Eu até fiquei assim, segundo Adão, eu nunca vi essa história. Eu entendi a colocação que era que ele colocou aqui, mas eu acho que a maior vitória de Jesus foi na cruz, porque entre aspas, por que eu quero falar essa situação? Porque se você observar na cruz do Calvário, Jesus, ele pensou até em desistir. Não foi assim que ele falou? Pai, na cruz, ele falou, Pai, se possível, a participar desse mundo. Mas você vê no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, capítulo 4 diante, a tentação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus em momento nenhum pensou em desistir. Mesmo ele sendo tentado, fraco, com fome, com sede, ele no deserto, ele não pensou em desistir, mas acho que a maior prova dele foi na Getsemane, estava ali aquela preparação para ele morrer, ele tentou até desistir. Você vê que Deus colocou o seu filho em corpo humano, que ele sentiu. Ele sentiu o que você sente, ó. Beleza que seu corpo é agora, ele sentiu todas as dores. Quando ele sentiu isso, ele pensou em desistir, falou, Pai, se possível, passa esse cara assim de mim. Eu creio que ele estava na cruz ali, ele estava se segurando, sentindo tantas dores que ele não queria nem piscar assim e matar todo mundo, porque esse não era o projeto que ele queria, não era o projeto que o pai dele queria, o projeto que Deus queria que ele morresse, que ele fosse um sacrifício humano para todas as nossas vidas, para que todos os nossos pecados fossem purificados. Porque quando Pedro ele fala a Jesus, por que nós não oramos o fogo desse do céu e nós consumimos todo esse povo aí? Jesus ele podia muito bem orar, né? Fogo descer, mas ele falou, não, meu filho, a gente não veio lutar contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra o espírito maligno, principado e protestado. Eu creio que a maior tentação de Jesus, a maior luta de Jesus foi naqueles momentos ali que ele estava passando por essa situação. Para reforçar, eu sei que o Getsemane ali foi o laboratório para qualquer coisa. Mas Gálatas 3:13 fala que ele se tornou um maldito mesmo por nós. Ele fala que o maldito era o homem que subiu o quê? Madeiro. Então a maldição de Cristo que ele levou sobre ele a enfermidade, todo tipo de provisão, ele levou naquele dia ali. Então ele falou que, segundo o tempo que nós lemos, que foi tanto pecado que a presença se afastou da carne de Cristo. A carne ficou sobrecarregada, a carne ficou tão sobrecarregada que houve treva na terra, escureceu, então treva. Então o Getsemane ali, eu sei que quando eu sei que é um pó da terra, já falou, mas ele sabia, ele falava para os discípulos, olha, filho, não é mais essa morte aí. Você ia tocar nesse versículo, você ia tocar nisso aí quando veio na situação da cruz, na situação da Getsemane. E graças a Deus ele fica, né? O Getsemane, quando Jesus ele passa pelo Getsemane, ele começa orando por ele, pelos discípulos e posteriormente que iriam crer. O Getsemane é a sombra do Calvário. Isso que eu falava. Você vê que no Getsemane, a Bíblia diz que ele passou por tão grande agonia. A agonia que Jesus estava passando era ver, quando Jesus ele veio em carne, Jesus não foi nenhum inocente que ele pensou que o plano de Deus seria
teria outro para ele. Tudo que estava escrito de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse, Jesus já sabia, ele habitava na eternidade. Então não tinha isso de Deus querer, de ele achar que teria outro plano, ele não querer passar. Jesus já veio para cumprir o que já estava escrito. Então quando ele chega no Getsemane e ele ora a Deus, a agonia que Jesus estava sentindo é a cruz que ele já estava vendo que iria passar. Todo o caminho da via dolorosa até a chegada do Monte da Caveira, que é o Getsemane. Então a agonia que Jesus sentiu no Getsemane foi a mesma agonia que ele estava sentindo na cruz do Calvário, porque ele já sabia o que ele iria passar. Quando ele começa a transpirar gotas de sangue com suor, aquilo ali já era apontando para a cruz do Calvário, ele já sabia de tudo, ele já estava ciente, ele estava se preparando e pedindo para que seus discípulos orassem com ele para uma cobertura espiritual. Mas pelo peso da atmosfera espiritual que estava vindo, pois todas as potestades do mundo inteiro estavam naquele ambiente, os discípulos aí caem no sono e dormem, e Jesus diversas vezes chama eles a atenção. Mas o Getsemane em geral, se você ler todo o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver que o Getsemane era Cristo vem da cruz que ele iria passar lá na frente. Você vê que ele tem toda essa agonia. Você não vê na cruz Jesus pedindo para o Pai tirar o cálice dele. Você não vê. Isso ele falou no Getsemane. Pai, se possível for, lança fora de mim este cálice, no Getsemane. Na cruz ele pega e fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Só no Getsemane é que ele pede para passar o cálice. Deus aí manda um anjo para consolar Jesus, porque a agonia que ele estava sentindo era muito grande. Você vê que o Calvário... Um laboratório para ser... É como se fosse uma mulher ali, prestes a receber. Isso. Uma mulher sentindo as primeiras contrações, sabendo ela que vai passar por uma dor maior, porque as contrações vão Jesus, ele, aumentar. olha, aqui tem que botar na nossa mente uma coisa, não adianta de querer, se nos discípulos de Jesus, Jesus veio na intenção correta para aquilo ali. Porque se entra no meio, nós vamos acabar com aquilo. Não tem dúvida não, Jesus ele só veio para cumprir. Com certeza. Eu tenho certeza, tanto que os irmãos de Jesus, numa festa que tem uma festa, que os irmãos pedem para Jesus ir logo, eles não podem ir você que minha hora chega, eu sei que minha hora chega, eu sei, mas a sua você não sabe não, mas a minha hora, eu sei, ele não sabia a hora dele, Jesus sabia porque Isaías falou, Glória a Deus. e ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, e sobre ele era desprezado, Foi uma bênção esse estudo, que glória é essa, Deus me deu aqui essa oportunidade de estar reunidos, aprendendo, eu gosto muito disso, eu amo isso, viu? Mas eu vou tocar um pouco no assunto rapidamente do nosso café de domingo que está por vir. Domingo que está por vir, eu creio, Adelson trabalha porque Adelson tem loja, mas domingo, quem não for trabalhar, traga eu vou colocar no grupo a quantidade das coisas e a referência do nome das coisas. Aí os irmãos vão colocando, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Os irmãos observam no grupo, eu vou dar isso, para que nem todo mundo traga a mesma coisa, não fica aquele negócio chato, aí só todo mundo comer pão com ovo. Todo mundo comer pão com ovo. Então, como domingo, 7 horas da manhã, porque quem vai para o monte vai estar cansado do monte, que vai ser um sacrifício, eu sei disso, para acordar. 7 horas da manhã. Você convocou para a gente trabalhar no céu, onde aí? Na casa Da irmã. da graça. domingo agora? Na Catarina. Domingo agora não dá para Graça. Mas o pastor ele tinha colocado no domingo anterior, não sei se. Ele mudou. Então ele voltou para domingo agora? Ele falou comigo ontem. Pronto, então eu vou ver isso aí. Quem foi que o pastor chamou aqui para estar lá, na casa da irmã Graça? Eu vou estar na loja. Ele vai estar na loja. O presbítero, o pastor chamou para estar lá com ele na. não participar. Vem cá, pronto. Se colocar para se esse domingo próximo, quem
28 do segundo. 27. Só pode ser dentro do Bíblia. 27, eu acho. Porque eu já